Bom, agora a gente agora a gente entra na física de verdade. Aquilo ali não era física. Por que que aquilo lá não era física, né? Porque a gente não estava discutindo o conceito de vetor. A gente, né, quando estuda movimento uniformemente variado, a gente ainda trabalha com a ideia de velocidade só como número, positiva, negativa, né? Só que qual é o limitador disso? A gente já discutiu isso algumas vezes e eu gostaria de retomar. Qual é o limitador de você trabalhar com a velocidade positiva e negativa? Você só consegue trabalhar com trajetória retilínea. Ou o corpo vai, ou ele volta. Quando a velocidade vira, quando a velocidade vai fazer o corpo fazer uma curva, por exemplo, a velocidade ela não troca só o valor, ela troca direção, sentido. Então, se eu quero estudar movimentos mais difíceis, eu preciso de uma matemática mais difícil, que é o vetor. Então, agora que a gente está de posse do conceito de vetor, que a gente viu que eu posso fazer operações com vetor, que o ângulo entre vetor é toda uma questão, enfim. Agora eu vou pegar isso e aplicar. Então, os próximos materiais que vocês vão receber, eles são materiais de cinemática vetorial. Cada um vai estudar um assuntinho. Aqui a gente estuda lançamento. Depois vocês vão receber um outro material que estuda movimento circular. E depois um outro material que estuda casos diversos. Que, na verdade, esse terceiro material é uma lista de exercício. Então, a gente vai trabalhar isso aí nas próximas, sei lá, 3 semanas, 2, 3 semanas. Tá bom? Beleza? Bom, como é que a gente vai fazer a divisão desse assunto? Lançamento. A gente vai dividir em duas partes. Hoje, lançamento horizontal. Eu coloquei aqui lançamento oblíquo, na verdade, o assunto é lançamento. A gente vai dividir em lançamento horizontal e oblíquo. Mas hoje, na verdade, é lançamento horizontal, tá? Beleza? E os exercícios, eles estão separados também. Então, dependendo de como a gente desenrolar a teoria hoje, eu já começo o exercício na próxima aula. Na próxima aula, não, eu já começo o exercício na aula de hoje ainda, tá? Vamos ver como é que a gente desenrola aqui com a teoria. Beleza? Então, vamos começar. Deixa eu trocar aqui. Bom, a gente precisa, para estudar esse tipo de movimento, a gente precisa saber como estudar, né? Esse saber como estudar se refere especificamente a que tipo de abordagem eu vou dar para aquela situação. Como é que eu vou enxergar aquilo? E para estudar movimentos como circular, balístico, o princípio que vai nortear o estudo é o princípio do Galileu, que é o princípio da independência dos movimentos. Né? O princípio da independência dos movimentos ele surge a partir de uma experiência que o Galileu sugere, que tem o trecho do texto, eu peguei da internet esse trecho, tá? Esse trecho consta nessa obra dele, que vocês devem ter já ter ouvido falar dessa obra em história, não sei se em história se estuda isso, filosofia, sociologia, né? Porque o Galileu ele era um opositor de uma série de ideias que a igreja mantinha como dogmas, né? Tanto é que ele teve problema com a igreja católica, né? Os caras chamaram ele lá e falaram, escuta, que história é essa de você ficar falando aí que a Terra não é o centro do universo, essas leis diferentes aí que subvertem a nossa ordem, enfim, esse papo da história. E aí, nesse livro, ele propõe um seguinte experimento. Ele pede para a gente imaginar um canhão. Tá, vamos ler aqui o trechinho do texto, aí depois a gente faz o desenho aqui, ó. Ele pede para a gente imaginar um canhão, ó, na posição horizontal sobre uma torre, atirando paralelamente ao horizonte. Então, tipo assim, você tem aqui. Aqui você tem uma montanha, por exemplo, e daqui você vai arremessar, você vai atirar um projétil horizontalmente.
Então, agora, ó, é a primeira vez que a gente vai usar o vetor velocidade. Primeiro vetor que a gente colocou na aula esse ano. Primeira vez, tá? Então, isso aqui agora é um vetor. Ele está paralelo ao solo. Tá? Beleza. Olha o que ele continua dizendo. Não importa se a carga da pólvora é grande ou pequena e o projétil caia a 100 ou a 500 metros. O tempo que os projéteis levam para chegar ao chão é o mesmo. Então ele está dizendo assim, imagina que você atire um projétil com um canhão que tem pouca pólvora. O projétil vai fazer isso. Pum, ele vai cair aqui. Tá? Agora imagina que vem um outro projétil que você atirou, só que o canhão tinha muita pólvora. Ele faz isso. Então ele está dizendo assim, olha, tem um projétil que cai a 500 metros. Tá? E o outro projétil cai a 100. Não importa qual a distância que eles caiam. O tempo de queda do projétil 1 é igual ao tempo de queda do projétil 2. Tudo bem? É isso que ele fala. Agora, o que a gente precisa entender é o que está por trás dessa frase. Gente, é claro que o tempo de queda é igual. O tempo de queda depende do quê? Alguém poderia me dizer? Do que é que depende o tempo de queda? A gente estudou isso na queda livre. Depende da altura, boa. E o que mais? Que na verdade, a altura seria isso aqui, né? Ó. Isso é altura. Tá, isso. E a gravidade. Teve algumas pessoas que responderam altura e gravidade no mesmo post. Então, agora para pensar um pouquinho. Se os corpos estão na mesma altura, se os corpos estão na mesma altura e estão na mesma gravidade, é claro que eles têm que cair no mesmo tempo. O que eu queria que vocês percebessem é que tem uma coisa muito sutil por trás dessa frase, que é a seguinte. Por que é que, para falar isso, ele fala que o corpo foi arremessado horizontalmente? Ele poderia muito bem ter falado assim: dois projéteis, quando abandonados da mesma altura, demoram o mesmo tempo para cair do chão. Mas quando ele fala que os projéteis são lançados na horizontal, o que ele está querendo dizer é o seguinte: esse projétil tem dois movimentos. Esse projétil ele tem um movimento no eixo X e tem um movimento no eixo Y. Tudo bem? Agora, para pensar um pouquinho. O movimento no eixo X é igual para os dois? Pensa comigo aí. O movimento no eixo X é igual para os dois? Sim ou não? O movimento no eixo X é igual para os dois? Sim ou não? O movimento no eixo X é igual para os dois? Não. Não. Exatamente. Justifique sua resposta. Prova para mim que eles não são o mesmo movimento. No eixo X. No eixo X. Justifique. Por causa da distância. Exato. Ou seja, gente, sabe o que você acabou de descobrir? A velocidade horizontal do amarelo é maior que a velocidade horizontal do branco. Olha como nós estamos falando
velocidade horizontal. É a velocidade que arrasta ele para frente. Tudo bem? Então, entendemos que os movimentos do eixo X são diferentes. Beleza. Só que o movimento do eixo Y não é diferente. Não é. Eles caem no mesmo tempo. Qual é a conclusão que eu chego quando eu observo isso? A conclusão que eu devo chegar é a seguinte: o que acontece no movimento no eixo X não afeta o eixo Y e vice-versa. É como se, ao cair a bala, o projétil, experimentasse dois movimentos simultâneos. Um movimento de arrastamento na horizontal, que leva ele para a direita, e o movimento de queda. Só que esses dois movimentos, eles são totalmente diferentes. E um não afeta o outro. O que acontece no eixo X não interfere o que acontece no eixo Y. Essa é uma percepção que, para a época, ela era muito foda, muito difícil. Né? Porque você está dizendo, então, que as leis que regem o eixo são diferentes da outra. Na verdade, não é bem as leis, né? Mas a matemática que vai descrever o movimento é uma. No eixo X. E a matemática que vai descrever o movimento no eixo Y é outra. Tá? E isso é chamado, então, de princípio da independência dos movimentos. Vamos ler aqui, ó. Aqui, ó. O princípio do Galileu traz esse nome, pois esse princípio explica a independência dos movimentos de arrastamento e os movimentos relativos. Ou seja, esses dois movimentos podem ser estudados separadamente, pois eles não dependem um do outro. Eles apresentam a mesma duração de tempo, porém não dependem um dos outros. Claro, né, gente? Claro. Você pode dizer para mim assim, olha... Opa, peraí. Você pode dizer para mim assim, olha... O tempo... Imagina a pedrinha branca caindo. Vamos supor que o tempo de queda dela seja 10 segundos. Então, ela andou 10 segundos no eixo Y e andou 10 segundos no eixo X. Percebe? Ela foi arrastada no eixo X e foi puxada, por causa da gravidade, no eixo Y. Tudo bem isso? Ficou claro? Então, qual é a abordagem, né? Qual é a conclusão que eu chego? Conclusão. O que eu vou fazer, né? Eu tenho um movimento. Esse movimento, ele vai se caracterizar pela velocidade, concorda? O que eu vou fazer com isso? Eu vou decompor esse movimento numa componente Vx e uma componente Vy. E aí, eu vou ter um movimento no eixo X. Esse movimento ele vai ter equação horária. Então, como é que é? Agora vai ser assim, ó. Como é que é a equação horária do eixo X? Como é que é a equação horária do eixo Y? Sacaram o Paranauê? Como é que vai ficar? Tá? E essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, porém, uma não afetando a outra. Né? Eixo vertical. Tranquilo? Agora, o que a gente vai ter que discutir? Que agora a gente entra nos casos. Que tipo de movimento eu tenho em cada eixo? Porque assim, né, gente? Quais são os movimentos que eu conheço? Mu e move. Então, eu só sei aplicar a equação de movimento uniforme e só sei aplicar a equação de movimento uniformemente variado. Então, eu tenho que esperar esse tipo de coisa acontecendo aqui. Tá bom? Beleza? Posso trocar o slide?
Beleza. Então vamos lá. Espera aí. Vamos escrever algumas coisas assim de teoria, tá? Eu gosto de escrever. A gente, quando vai escrevendo, vai fixando o conceito, né? Isso depois ajuda a gente a memorizar a fórmula. Então, vamos primeiro para uma teoriazinha, e aí depois a gente entra nas fórmulas, tá? Bom, lançamento horizontal. O que é um lançamento horizontal? Diferentemente da queda livre, né? Onde a gente abandona o corpo, a queda livre você abandona. Então, ele parte de um repouso. O lançamento horizontal ele tem uma velocidade e essa velocidade é paralela ao solo. Por isso, o lançamento horizontal. Tá? Então, o que a gente precisa primeiro imaginar? A gente aprende na física que existe movimento. Então, vamos lá. De maneira muito simplista, sem aceleração e com aceleração. Tá? Movimento sem aceleração uniforme, movimento com aceleração move. Tudo bem? A nossa pergunta inicial aqui é a seguinte. Imagina essa bolotinha voando. Ela tem alguma aceleração agindo nela? Durante o voo, essa bolinha tem alguma aceleração agindo nela? Ah, tem. Ela tem uma aceleração. Tem. A resposta é sim. Só que agora temos um problema. Ó, algumas pessoas já estão falando várias coisas aqui. Puta, ó, que tá legal, ó. Teve uma pessoa que falou aqui, depende do eixo. Teve outra que falou assim, é a gravidade. Teve uma que falou aqui que é uma aceleração tangencial. Tudo isso aí tá certo. Tudo isso aí tá certo. Então a resposta é sim, tem. Tem. Só que, como vocês mesmos acabaram de dizer, a gravidade ela aponta para baixo. Então, só que temos uma situação que é a seguinte: o movimento não está acontecendo em dois eixos. O movimento está acontecendo em dois eixos, na horizontal e na vertical. Então é assim: na horizontal não tem aceleração. Não existe um vetor que acelere o corpo na horizontal. Ele está voando. Porém, na vertical, existe uma coisa que acelera ele, que é a gravidade. Então, o nosso movimento ele vai ser da seguinte maneira. Eixo X. No eixo X, eu vou escrever assim, ó. Não há aceleração atuando. Por que essa informação é importante? Porque então, ele está no eixo X, ele está em movimento uniforme. Tá? No eixo X, ele está em movimento uniforme. Então, todas as equações que você conhecer para movimento uniforme poderão ser usadas. Tá? O que não quer dizer que isso seja fácil. Ah, mas como que eu vou usar? Como assim? Depois vamos devagar, que tem bastante coisa para contar. Tá. No eixo Y agora. Vamos lá, eixo Y. Eu tenho uma aceleração gravitacional. E a aceleração, ela vai acelerar o corpo. Vai aumentar a velocidade dele para baixo. Então, aceleração gravitacional. Gravitacional.
Portanto, o meu corpo está em move no eixo X. Eixo Y, perdão. Tá? Então, para quem não lembra o que eu estou querendo dizer com tudo isso, no eixo X, o que eu posso usar? Posição no eixo X é igual a V, a S0, perdão, né? S0 mais VT. Tá? Daqui a pouco a gente vai discutir isso. Eu vou mostrar com detalhes do que eu estou querendo dizer com isso. Tá? E no eixo Y, você tem todas as equações de move. Quais são elas? Todas do move. Vamos escrever aqui, ó. Depois a gente vai botar uma por uma. Todas do move. Do move. Tá? A aceleração gravitacional é diretamente proporcional à altura? Não. Não. Lembrar que a aceleração ela varia com a altura, mas ela não é diretamente proporcional. Tá? Quanto mais longe do planeta, menor é a gravidade. Para os problemas que a gente faz aqui na física, não faz muita diferença se você está, por exemplo, como a Terra é um corpo muito grande, para você começar a perder gravidade, você tem que estar bem longe da Terra. Então, por exemplo, se um corpo cai de uma altura de 100 metros, ou ele cai de uma altura de 1.000 metros, a gravidade é praticamente a mesma, tá? A gravidade ela é sempre constante. E olha só que importante isso, né? Por que ainda bem que a gravidade é constante para a gente aqui? Porque se a gravidade é constante, nós trabalhamos com move, que a aceleração é constante, tá? Se a gravidade variar, aí a gente não tem nem matemática para descrever isso, tá bom? Tudo bem, então, até aqui, gente? Qualquer coisa me chama de novo aqui, tá bom? Não sei se a resposta foi dada. Vamos, então, para as equations. Vamos para as equações. Vocês querem tirar print do outro slide ou não? Não precisa, né? Qualquer coisa vocês pedem para vocês chamem aqui de volta, tá? Bom, aqui, galera, o negócio fica legal. Por quê? A gente vai tentar entender a história de equacionar o movimento. Então, no movimento de lançamento horizontal, ocorrem simultaneamente dois movimentos. Um movimento horizontal, que a gente pode chamar de arrastamento, tá? E um movimento vertical, que é uma queda livre. É aí que está a sacada. O movimento vertical é uma queda livre. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é imaginar minha partícula assim, ó. Então, aqui está a minha partícula. Eu vou colocar ela num eixo Y e no eixo X. Tá? Vou colocar um pouquinho longo o meu eixo X aqui. O eixo X eu vou orientar para a direita. Então, para a direita é positivo. E o eixo Y, o que vocês acham que eu vou fazer? Adivinha? Eu vou orientar para o chão. Tá? Qual é a vantagem de eu orientar o eixo para o chão, gente? O Y. Tudo que vier para baixo é positivo. Gravidade, delta S, velocidade, tá? E aí, a bolinha vai percorrer uma trajetória. Certo? E vai cair aqui. Então, ela vai ter uma altura. E aqui ela vai ter uma distância que a gente vai chamar de alcance. Esse D, eu vou chamar de alcance. Opa.
Sem essa cedilha, né, Danilo? Você não aprendeu na escola que não precisa de cedilha quando tem E depois? Alcance, tá? Eu não sei se vocês percebem que esse alcance, ele é a posição final no eixo X. Enquanto que essa altura é a posição final no eixo Y, quando ele cair. Ele vai ter uma posição final aqui, ó, e uma posição final no eixo X. Sacaram a ideia? Então, qual é a minha estratégia? É montar equação horária para o eixo X e equação horária para o eixo Y. Tá? Mas antes disso, deixa eu mostrar um negócio para vocês. Assim como na figura, o da figura está bem mais bonitinho, né? A gente vai perceber algumas coisas muito importantes. A todo momento, a bolinha tem uma velocidade. Tá? Que seria representada por esse vetor aqui, ó. Tá? Esse vetor aí é a velocidade resultante. A gente vai esquecer que esse vetor existe e vai pensar, na verdade, sempre nas componentes. Então, esse vetor, ele começa... Peraí. Ele começa na horizontal. Certo? Quando ele está aqui, você tem um vetor na horizontal que continua arrastando ele. E na vertical, ele começa a ganhar uma velocidadezinha. Ele começa a ganhar uma velocidadezinha. Por quê? Porque na vertical, ele está sendo acelerado pela gravidade. Conforme ele se desloca, o Vx continua arrastando ele para o lado. Tá? Eu vou chamar aqui de Vx, tá, ó, gente? Fica mais fácil da gente não se perder, ó. Vx, Vx. Tá? Só que como ele continua caindo, a gravidade começa a acelerar mais ainda ele. Então a velocidade de queda dele começa a aumentar. Olha o move acontecendo aqui, né, na vertical. Num terceiro momento, a velocidade dele já está bem alta. Ó, aqui. E o Vx continua lá, do mesmo jeito que ele sempre teve. Agora imagina o instante imediatamente antes dele bater no chão. Isso aqui vai o último momento que ele estava no voo. Aqui, ele já está bem acelerado, ó. Tá? Vocês estão percebendo que a velocidade resultante ela vai mudando? Né? Por exemplo, se você fizer um paralelogramo aqui, ó, a velocidade resultante dá mais ou menos para cá. Ó. Aí aqui ela já dá mais deitada, aqui ela já dá mais deitada e aqui ela está bem deitada. Tá? Então a velocidade resultante ela vai mudando por conta do vetor azul. Por conta do vetor azul. Esse vetor é que muda por causa da gravidade. Tá? Esse vetor aqui ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Tá? Tudo bem? Então, o que a gente pode equacionar aqui? A gente pode pensar assim, olha, coisas que o exercício pode te pedir, né? O tempo de queda. Para eu pensar no tempo de queda, eu tenho que olhar em que eixo? Eixo Y. E, gente, no eixo Y,
Está rolando uma queda livre. E por que está rolando uma queda livre? Porque na vertical ele parte do repouso. Ele pode não partir do repouso na horizontal. Mas na vertical é como se ele tivesse sido abandonado. Tá? Então, eu posso usar, para calcular o tempo de queda, a nossa querida fórmula do tempo de queda. Sobre G. Tá? Que veio da equação do move, né? Se vocês lembrarem lá da aula de move, a gente pegou a equação do move e transformou ela num tempo de queda. Tá? Beleza? Uma outra coisa que ele pode pedir, gente, que quase sempre é o que ele pede, é o alcance. É o alcance. É o alcance. E aí o alcance é muito interessante a gente perceber o seguinte, o alcance, ele é uma posição, né, que varia de acordo com o mu, movimento uniforme. Então, tá vendo essa posição aqui, ó, que eu vou chamar de alcance? Então, olha como eu posso escrevê-la. Então, aqui, ó, alcance. Eu vou dizer o seguinte, que a posição no eixo x é igual a S0 mais VXT. Tudo bem até aqui? Agora vem cá. No nosso sistema de eixos, eu estou considerando que o corpo partiu da origem, não é? Ó? Tanto no eixo x como no eixo y, ele partiu da origem. Então, ali é zero. Então, eu posso dizer que o alcance no eixo x ele é igual a Vx vezes o tempo. Que tempo? O tempo de queda. Porque, gente, o alcance ele depende de duas coisas. Do quão veloz ele foi arremessado, que é o Vx, tá? E do tempo que ele ficou voando. E do tempo que ele ficou voando. Tá? Beleza? Então, geralmente, as questões em que ele pede de lançamento horizontal, elas vão pedir ou tempo de queda, ou alcance, vão comparar tempos de queda de dois corpos diferentes, vão comparar alcances de corpos diferentes, mas geralmente a coisa é por essa linha de raciocínio. Tudo bem? Beleza? Perguntas até aqui, gente? Acho que a gente pode fazer os exercícios. O que vocês acham? Vamos fazer? Bora, bora? Peraí. Ai, peraí. Deixa eu trocar aqui. Exercícios de sala. Vamos começar a fazer as questões. Então, nos exercícios, galera, a gente vai dividir em duas partes. Tá? A primeira parte só para lançamento horizontal. Acho que vai até a sexta questão, se não me engano. E aí, nas outras, a gente faz depois que fizer o lançamento oblíquo, tá? Que é a segunda parte do assunto. Então, vamos lá. A primeira questão é uma questão de verdadeira ou falsa, que eu chamei de exercício conceito. É uma questãozinha bem legal, que fala sobre essa história dos canhões, né? Que eu expliquei para vocês no começo da aula. E aí ele vai fazer umas afirmações e vai pedir para a gente julgar, tá? Olha lá, que é o trecho que eu peguei no começo da aula. Galileu, no seu livro Diálogo sobre os dois principais sistemas de mundo, apresentou a independência dos movimentos para, entre outras coisas, refutar a imobilidade da Terra. Em um dos seus exemplos, ele descreve o seguinte: imagine um canhão na posição horizontal sobre uma torre, atirando paralelamente ao horizonte. Não importa se a carga da pólvora é grande ou pequena, e o projétil cai a 100 ou 500 metros. O tempo que os projéteis levam para chegar ao chão é o mesmo.
Em relação ao texto, julgue. 1. O texto apresenta uma ideia errada, pois a bala de canhão que percorre o maior trajeto permanece maior tempo no ar. Não. O tempo que ela permanece no ar não depende de nada que acontece na horizontal. O tempo que ela fica no ar depende da altura e da gravidade. Tanto é que as balas vão cair ao mesmo tempo no chão. 2. Os tempos de lançamento das duas balas de canhão são os mesmos quando comparados ao tempo de queda de uma terceira bala abandonada da boca do canhão que cai na base. Então imagina assim, ó, você tem uma montanha. Você vai pegar uma bolinha e vai fazer isso, arremessar. Ela vai cair aqui. Tem uma outra que vai fazer isso. E tem uma outra que vai ser abandonada. O que ele está falando é que esse tempo e esse são iguais a esse. Tudo bem? Isso é verdade. Por quê? Porque a queda está acontecendo exatamente nas mesmas condições. Né? As 3 bolinhas elas estão partindo do repouso na vertical. Elas estão partindo do repouso na vertical, embora na horizontal não. 2 estão sendo arrastadas. Né? Então, pera lá, a 1 é falsa, né? Peraí. O texto apresenta uma ideia errada, pois a bala de canhão é falsa. A 2. Os tempos de lançamento são os mesmos quando comparados, é verdade. 3. O texto não apresenta uma ideia correta sobre o lançamento de projéteis. Não, para, né? 4. O movimento da bala de canhão pode ser dividido em 2 movimentos independentes. Um na vertical e outro na horizontal. Ok. Tá aí. Então, ficamos com 2 e 4, alternativa B de bola. Tá bom? Próxima questão. Dois rifles são disparados com os canos na horizontal, paralelos ao solo, ambos de uma mesma altura acima do solo. Então, imagina que você tem aqui um muro. Então, aqui tem uma altura H. E daqui você vai disparar um projétil. Só que são 2 rifles, né? Tá? Então, é como se você estivesse disparando 2 balas. Faz de conta que elas estão na mesma altura, tá, gente? Elas estão na mesma altura. Só que olha o que ele fala. À saída dos canos, a velocidade da bala do rifle A é 3 vezes maior que a do B. Tudo bem? Após os intervalos de tempo TA e TB, as bolas atingem o solo a distâncias DA e DB. Então, a bola B cai e a bola A cai. Ele quer que a gente diga o que acontece com os tempos e com as distâncias. E aí, gente? Bom, os tempos são os mesmos. Acabamos de falar isso no princípio de Galileu. Se as 2 balas são abandonadas na vertical, o tempo de queda delas vai ser o mesmo, porque elas estão à mesma altura, né? Elas estão à mesma altura. Essa é uma coisa importante, tá? Agora, quem vai mais longe?
Quem vai mais longe? A bala A. Gente, como é que eu calculo o alcance de uma bala? O alcance, ele depende do eixo X. Certo? Então, vamos chamar o alcance de D. Você concorda que no eixo X o movimento é uniforme? Então, eu posso dizer que o alcance no eixo X é igual a S0 mais VT. Opa. VT. Não é mesmo? Vamos imaginar que as duas balas partiram da origem no eixo X. Então, o que você tem que fazer, né, gente? Você tem que imaginar aqui, ó, um eixo X. Você não vai precisar ficar desenhando isso toda hora. E aqui você imagina um eixo Y, ó. Então, para você, essas balas sempre vão partir da origem. Então, o S0 é sempre zero. Então, ó, a posição da bala no eixo X, ela é VXT. Tá, agora vamos fazer uma comparação aqui? Vamos lá. Bala A. Quanto que ela anda, a bala A? Ela anda a velocidade dela vezes o tempo de queda. Eu estou chamando o tempo de queda de T. A bala B, ela anda menos. Por quê? Porque a velocidade dela é V e o tempo de queda é o mesmo. Ó, o tempo de queda é o mesmo. Tá? É claro, né, gente, que você não precisava fazer todas essas contas para perceber. Essa percepção, ela pode ser intuitiva, do tipo assim, olha, se a bala A foi lançada com uma velocidade maior, ela vai mais longe. Ela vai mais longe. E a relação é diretamente proporcional, né? Se a velocidade da bala é 3 vezes maior, ela vai andar 3 vezes mais no mesmo tempo, tá? Então, você não precisa fazer esse tipo de conta para constatar. Então, eu vou dizer que a distância de A é o triplo da de B e o tempo de queda do A é igual ao do B. Pronto. Tá? Então, ficamos com a alternativa D de dado, é isso? É D, né? D de dado. Tá bom? Próxima, vamos para a próxima? A próxima questão é a 2. Uma esfera de aço de massa 200 gramas desliza sobre a mesa com velocidade 2 metros por segundo. Né? A mesa está a 1,8 metros do chão. Ele deu a altura da mesa. Qual que é a distância que a esfera vai tocar o solo? Olha lá, é o alcance, tá vendo? Ó? Gente, para você saber o alcance, você tem que primeiro achar o tempo de queda. Você tem que achar o tempo de queda, tá? Quanto tempo ela ficou caindo? Porque enquanto ela ficou caindo, ela ficou andando para o lado, né? Então, ó, primeira coisa que eu vou calcular, tempo de queda. Então, nessas horas é legal saber a fórmula, né? Porque você agiliza. 2H sobre G. Então, fica tempo de queda igual a raiz quadrada de 2 vezes H sobre G. Ó. Então, vai ficar 2 vezes 1,8 dá 3,6, dividido por 10 dá 0,36. Então, vai dar 0,6. Vê se vocês concordam comigo aí. Tempo de queda deu 0,6 segundos. Tá? Durante esse tempo, ele ficou andando na horizontal.
Então agora vamos para a horizontal. Na horizontal é movimento uniforme, né? Então, se na horizontal é MU, gente, eu posso falar que a velocidade que ele tem na horizontal é o ΔS, que ele anda no eixo X, sobre o tempo de queda. Vê se faz sentido essa fórmula para vocês. A velocidade na horizontal é o deslocamento, que é o que eu quero achar, né? É o D, né? Dividido pelo tempo de queda. Tá? Portanto, o deslocamento na horizontal é a velocidade vezes o tempo de queda. Então fica 2 vezes 0,6. Né? Eu não sei porque ele deu a massa aqui. Talvez desse para fazer de outro jeito. Por energia cinética. Deixa eu ver se daria. Acho que ele deu só para encher o saco mesmo essa massa aí, viu? Tá? Então ficamos com a alternativa E. Tranquilo? Aqui, esse é o tipo de problema mais padrão, assim, de lançamento horizontal. Ele te pede o alcance, mas para você achar o alcance, você tem que achar primeiro o tempo de queda. Senão você não consegue fazer direto, tá? Próximo, questão número 3. Duas pequenas esferas idênticas, 1 e 2, são lançadas do parapeito de uma janela perpendicularmente a uma parede, com velocidades V1 e V2, com V2 maior que V1. Opa, essa informação é importante. V2 maior que V1. Tá. Só que elas caem na mesma altura, hein? Opa. Isso é importante, né? Como elas estão no mesmo parapeito ali da janela, a altura é a mesma. Então, daqui eu já concluo que o tempo de queda é o mesmo. Pronto, já concluí que o tempo de queda é o mesmo. Né? A esfera 1 atinge o solo num ponto situado a x1. No instante T1. T1 segundos, né? Depois de abandonar o parapeito. E a esfera 2 cai num ponto x2, situado a uma distância x2 da parede, né? No instante T2. Olha lá. Pronto. Desprezando a resistência do ar, isso é importante. Desprezando a resistência do ar, considerando que o solo é plano. Então, ó, eu já sei o seguinte. Como a altura é a mesma, isso vai interferir diretamente no tempo de queda. A gravidade é a mesma, né? A gente está no mesmo planeta. Então, se a altura é a mesma, o tempo de queda é o mesmo. Porém, pelo fato da velocidade 2 ser maior que a 1, a bolotinha 2 vai mais longe. A bolotinha 2 vai mais longe. Faz sentido isso? É a mesma coisa que o outro, né? Só que aqui sem relação de número. Então, o x2 ele tem que ser maior que o x1 e o t1 igual a t2. Então, ficou com a alternativa E. Fechou? Ficou com a alternativa E. E. Aí. Próximo. 4. Uma bola é lançada com velocidade V0 a partir de uma calha que se encontra a uma altura h0 do solo. A bola atinge o solo a uma distância horizontal L0, a partir do ponto de lançamento.
Se a altura da calha for quadruplicada, qual a nova distância? Então é assim, ó. Imagina uma bolinha sendo arremessada com uma velocidade v0 de uma altura h0 do solo. Aí essa bolinha cai num alcance L0. Tá? É isso a coisa. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa bolinha e arremessar ela, só que de uma outra altura. Quatro H0. Entenderam? Ele quer saber qual é o novo alcance. E percebam que nas respostas, esse alcance ele está em função do anterior. Ele está em função do anterior. Perceberam? Gente, esse tipo de problema é super comum em várias áreas da física. Eles comparam resistor, eles comparam potência de chuveiro, eles, comparam força de atrito, você tem força elétrica. Você tem várias situações em que você tem que dar a resposta de uma coisa em função de uma outra. Qual é a dica para esse tipo de exercício? Qual é a dica? Todos, tá? Todos. Vocês vão ver durante o ano que a gente vai fazer várias vezes. Você vai escrever uma equação para a primeira situação e vai escrever uma equação para a segunda situação. Só que aqui tem algumas questões que tornam o problema um pouco mais difícil. Pelo seguinte, ó, do que é que depende o alcance? Vamos lembrar? O alcance no eixo x, ele é igual à velocidade vezes o tempo de queda. Certo? A gente acabou de fazer essa fórmula aqui no exercício anterior. Alcance é velocidade vezes tempo de queda. Vocês perceberam que a velocidade é a mesma? Então, se o alcance mudou, é por causa do tempo de queda. Então, ó, para o primeiro caso, L0 é igual a velocidade horizontal vezes o tempo de queda. Isso para o caso A. Tá. Só que acontece o seguinte, o caso B, o tempo de queda mudou. Então, eu preciso saber quantas vezes o tempo de queda B é maior que o A. O problema todo é esse. Quantas vezes o tempo de queda de um é maior que a do outro. Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vamos escrever, tá? Quantas vezes o tempo de queda do B é maior que a do A? Gente, para responder essa pergunta, você faz o seguinte. Escreve assim, ó. Tempo de queda de B dividido pelo tempo de queda A. Porque, afinal de contas, né, gente, como é que você sabe quantas vezes um número é maior que o outro? Você divide um pelo outro, né? Então, olha o que eu vou escrever. Tempo de queda B é a raiz quadrada de 2 vezes a altura sobre G dois h sobre G, tá vendo? Ó? 2 vezes a altura sobre G. Dividido por raiz quadrada de 2 vezes a altura, que é h0, sobre G.
Tá aqui. Agora eu vou fazer um monte de simplificações. Ó, corta o 2, corta o G, corta o H0, sobrou raiz de 4, que é 2. Portanto, gente, o que eu acabei de descobrir? Que o tempo de queda do corpo B dividido pelo tempo de queda do corpo A é igual a 2. O que já era de se prever, né? O tempo de queda é 2 vezes maior. Como ele depende da raiz da altura, né? Se a altura quadruplicou, né? O tempo de queda dobra, tá? Daria para perceber isso de cabeça. Se você consegue perceber isso de cabeça, gente, é um ponto a mais, tá? Uma boa, parabéns. Perceber isso sem ter que fazer essa conta. Tá, então pera lá. Se o tempo de queda do B é o dobro do A, quer dizer que o alcance dele também é o dobro, não concorda? Ele fica 2 vezes mais tempo no ar. Então, esse alcance aqui, ó, opa, o alcance, ele tem que ser o dobro do alcance do A. Tá? Esses exercícios sem número, eles são difíceis por isso, né? Não basta fazer a conta. Você tem que perceber isso. Então a resposta é 2L0, né? 2L0. Ficou claro isso, gente? Ou ficou muito confuso? Confuso sempre é, professor. Me chama aqui, tá? Questão 5. Tem a 5 e a 6. Questão número 5. João observa 2 esferas idênticas lançadas horizontalmente por 2 crianças, 1 e 2, de uma mesma altura h. Elas interceptam antes de tocar o chão. Então, elas são arremessadas, elas batem uma na outra ali. Tá. Considerando-se a resistência do ar desprezível, João concluiu sobre o evento que... Vou deixar vocês darem uma lida nessas frases aí. Dá uma pensada. Quem quiser dar algum pitaco de resposta, tá? É uma questão totalmente conceitual, hein? Essas são bem difíceis, né? Eu não gostava muito quando tinha questão assim. Não curtia muito, não. Vamos ler juntos agora, vamos ver o que acontece, vamos ver se vocês conseguem pegar as ideias. Bom, considerando-se a resistência do ar desprezível, João conclui sobre o evento que 1. A criança 1 arremessou a esfera um pouco antes do que a 2. E aí, gente? Gente, pensa um pouquinho comigo aqui. As esferas, elas caíram à mesma altura. Elas caíram absolutamente à mesma altura. Eu acho que é isso mesmo. Ó, já tem uma galera meio que acertando a questão aqui, tá? Já tem uma galera que já tá falando a resposta. Eu não vou falar para não dar spoiler, porque eu sei que tem gente que tá resolvendo. Então, ó, percebam uma coisa. A bolinha 1, ela caiu à mesma altura que a bolinha 2, antes delas baterem uma na outra. Percebe? Por que isso é importante, gente? Porque o tempo de queda, ele não depende da altura. Se as bolinhas caíram à mesma altura até colidirem, é porque o tempo de queda delas é o mesmo. Se o tempo de queda delas é o mesmo, a criança 1 ela não pode ter arremessado a bolinha antes da 2.
Porque se a criança 1 tivesse jogado a bolinha antes, o que aconteceria é que ela iria ficar mais tempo no ar. Então elas não iriam nem se encontrar, na verdade. Elas não iriam nem se encontrar. Elas só se encontraram porque elas foram jogadas, abandonadas, né, na vertical, no mesmo instante e da mesma altura, tá? Beleza? Então a 1 tá falsa. 2. A criança 2 imprimiu menor velocidade da esfera do que a 1. Verdade, isso é verdade, né? Ela foi menos... A criança 1, ela jogou mais longe. Ela jogou mais longe. A gente acabou de ver que o alcance depende da velocidade. Porque essa velocidade é horizontal, tá? 3. A aceleração da esfera da criança 1 é menor do que a aceleração da 2. Não, né, gente? A aceleração é a mesma para todo mundo, é gravidade. A aceleração é gravidade. Então tá falsa. Tá? Então a única verdadeira é a 3. Alternativa B de bola. A 2, perdão, né? Eu falei errado. É a B de bola, alternativa 2. Afirmativa 2. Tá bom? Sexta questão. Sexta questão. Para a gente encerrar a parte de lançamento horizontal. Olha o que ele fala. De uma janela situada a uma altura de 7,2 metros do solo, Pedrinho lança horizontalmente uma bola de tênis com velocidade 5. Essa velocidade é horizontal, tá vendo? Ó? A bolinha atinge uma parede situada em frente a uma janela, a uma distância de 5 metros. Determine H do ponto onde a bolinha colide com a parede, que é aquele ponto ali, ó. Despreze a resistência do ar. Então ele quer saber em que ponto aqui, ó, ela bate na parede. Qual é essa altura? Ô, gente, vamos pensar um pouquinho aqui. Ele fez 2 movimentos, certo? No eixo X, o que eu sei dele? Eu sei que a velocidade é 5 metros por segundo. E sei que ele andou até bater na parede, né? Ele andou 5 metros. A pergunta, então, que eu faço é a seguinte. Quanto tempo ele ficou andando? Quanto tempo ele andou até bater na parede? Qual ΔT? Dá para a gente fazer isso. Exato. Ô, gente, a velocidade dele é o quanto ele anda dividido pelo intervalo de tempo. Então, até ele bater na parede, ele andou em movimento uniforme. Então, o ΔT, ele é Vx dividido pela distância. Estou isolando ali, né? Não, ao contrário. Opa. ΔT é distância dividido por Vx. Portanto, a gente descobre, gurizada, que ele andou 1 segundo, ó. Ele andou 1 segundo. Tá? E durante 1 segundo, ele desceu, não desceu? Durante 1 segundo, ele andou no eixo Y. Só que para o eixo Y, gurizada, eu tenho uma outra equação horária. Qual é a equação horária para o eixo Y? Posição é igual a S0 mais V0t
mais a aceleração sobre 2t². Tenta imaginar aquilo que eu falei para vocês na aula. Ó, imagina que isso aqui é um gráfico, XY, ó. E que esse ponto aqui, ó, é a origem. Então, ó, qual é a equação horária de queda do corpo? O S0 é 0. O V0 é 0. Porque ele parte só com velocidade horizontal. E a aceleração é 10. Então, a minha equação de queda, ela é 10 sobre 2t². Essa aqui é a equação de queda do corpo. Se você assistiu a aula de queda livre, você vai reparar que a equação de queda é a equação de queda livre. Tá? Em que posição ele estava no instante 1? Então, ó, qual o valor de SY para t igual a 1? Né? Porque ele demorou 1 segundo para bater no muro. Então, durante esse 1 segundo, ele desceu. Então, ó, SY é igual a 5 vezes 1 ao quadrado. Portanto, SY vale 5 metros. Tá? Então, ó, essa distância aqui, ó, gurizada, vale 5 metros, ó. É o quanto ele andou na vertical. Na vertical. Coincidentemente, né, gente, ele andou 5 e 5, né, ó. Ele já tinha dado 5 aqui, ó. Na horizontal. Tá? Aí ele bateu ali. Então, o que ele quer é esse H aqui, ó. Esse H, na verdade, é 7,2 menos 5. Tá? O muro inteiro tem aquele comprimento ali de... O muro não, né? A pedrinha foi abandonada a uma altura de 7,2. Então, é 7,2 menos 5, que dá 2,2. Tá? Beleza? Difícil, né? Essa questãozinha acho um pouco mais chata. Ela é mais... Ela é um pouquinho diferente. Porque a diferença dessa questão, na verdade, é que você não usa o tempo de queda inteiro. Aí você fala, professor, por que você não calculou o tempo de queda? Porque a bola não chega a cair no chão. Então, para você calcular o tempo de queda, você precisaria saber quanto ela caiu. Ela não caiu o chão inteiro, porque tinha parede antes. Tá? Tudo bem? Perguntas, gente. Terminamos, então, a parte de lançamentos horizontais. Tá? Na semana que vem, nas aulas de física, a gente dá continuidade com o lançamento oblíquo. Tá? E provavelmente já vou mandar para vocês o material de movimentos circulares. Essa semana agora vocês devem receber o material de movimentos circulares, tá bom? Certo? Beleza.